Doutor Jaime, surgimento de novos partidos políticos, o angolano, a quem diga que em 75 foi pior, havia muitos partidos que depois ficaram pelo caminho e muitos angolanos ainda continuam a ser tentados a terem os seus projetos políticos. Olhando para o país que temos, que forma está estruturado e a consciência política do angolano, é possível encontrar terreno fértil para o crescimento de projetos políticos? E também lanço o mesmo desafio. Qual é a sua visão sobre o Congresso do PRS, que antes mesmo de ser anunciado já estava mergulhado em polémicas? Fala-se do atual secretário para a Juventude que quer concorrer, e depois um candidato vitalício para disputar a liderança do PRS, que é o São Paulo António, que a princípio já começa a ser descartado, já começam a se levantar elementos do estatuto que acabam por ser desfavorável à apresentação da sua candidatura. Qual a leitura que faz sobre todo esse cenário que poderá marcar este ano? Em Angola, você só tem dois partidos, MPLA e UNITA. Tudo o resto são pequenas organizações que no âmbito da democracia surgem para animar o contexto político. Parece que foi o Dr. Savimbi, né, que falava, o resto são partidecos. E o que ele disse, e hoje está-se a concretizar, são partidecos, animadores, oportunistas, que descobriram que a política é uma profissão excelente, onde o indivíduo sai de uma coisa qualquer a deputado, vive a francesa, sem fazer muito esforço. O Bonga cantou em tempos, Lava de Jindungo cresceu, plantação virou roça, né? Essa proliferação de pequenos partidos, isto aqui é apenas um instrumento de animação política no âmbito do oportunismo. Mas também que não há alguma preguiça, porque se tivermos que olhar para o atual contexto, o salário, que é um de um deputado, não podemos comparar com o salário não, mas já viu, ficar ali, para ficar um ano completo, sem dizer uma única palavra, e de quando em vez estar a cabecear e te acordarem na hora de dizer sim ou não, eu também queria ter essa profissão. Depois vai te acusar de ter a minha narrativa. Depois ter direito a um motorista, cozinheiro, segurança, ter um jipe, uma carrinha. Mas esse é um privilégio para apenas 220 angolanos, doutor. Mas agora... Quer constar dos 220 angolanos. Exato, mas agora há um conjunto de pessoas que também querem fazer parte desses 220, dessa elite. Os resultados eleitorais de 2022 vieram dizer que o cidadão angolano disse: em Angola só 2 partidos, tudo o resto é para eliminar, é para extinguir. A FNLA tem um valor histórico, vamos preservar a FNLA. Nem que for um deputado a cada pleito, fica lá, tem essa dimensão histórica a FNLA. Extinguir a FNLA, extinguir parte da nossa história. Vamos preservar a FNLA, nem que seja por ou 2 deputados por ano. A vida política não é de favor. Não, mas há organizações que fazem parte da nossa história. Ou fazer parte... A FNLA, há partidos também que foram extintos, doutor. Mas já assim, mesmo assim, não desaparecem da história. Não estão na dimensão da FNLA. Mas não desaparecem da história. Hoje o papel... Hoje tivemos que falar de Angola. Não se poderá falar de Angola sem da sua antecessora, a UPA, sem falar da OPNA, sem falar da FNLA. Então a FNLA tem esse privilégio histórico. Sentimental. Mas vamos dizer, política mesmo a séria em Angola, MPLA e UNITA. Tudo o resto são animadores, alguns oportunistas, porque... Há quem chama de coduristas políticos, uma expressão assim. Malabarismo político também. Por isso, esses partidos... Sim, sou Frei. O Frei também leva o nome de Jaime? É Joaquim. Joaquim, ok. Não, mas atenção, eu sou mesmo também Jaime, porque nós Mumuilas temos tem o nome lá do bairro. Eu sou Jaime lá no bairro, lá na Chibia. Ok. Frei Jaime. Joaquim José Angela é documento nome da escola. A escola. Vamos a isso, Frei. Não, eu queria, vamos dizer, não discordo daquilo que dizia o Moxaraí, mas eu acredito que no momento atual da história de Angola é importante
que se aparecem, atenção, se aparecem novos atores sérios, comprometidos com uma ideia nova, não esses ambulantes, digamos, vagabundos de partidos, eu apoiaria essa ideia nova para ver mais ou menos aquilo que pode trazer como Mas impacto. conhecendo o povo angolano, acha que há espaço para o surgimento de novos partidos que possam penetrar junto das comunidades com a força que a UNITA e o MPLA têm junto desse povo? Sim, olha, um partido político pode ser visto como um empreendimento, tipo, é uma atividade empreendedorial, é um empreendimento. Quando falamos de empreendimento, estamos a falar de provocar mudanças. Portanto, e eu, como disse no princípio, nós não podemos esperar mudanças de cima para baixo. Portanto, é preciso que surjam pessoas comprometidas, que usem os meios possíveis, atuais e diferentes, né? Que é para impor, ou seja, propor o próprio nome. E para ir conquistando espaço, precisa de tempo. Naturalmente, isso como uma pessoa, para crescer, precisa de tempo. Eu conheci um caso de uma iniciativa de um partido que eu estava a ouvir, a seguir, e eu, inclusive, havia dito aos fundadores que se queriam ter algum sucesso possível no cenário que está, porque assim, aquilo que disse o Jaime é muito certo. Digamos, é como você querer fundar uma empresa, não é isso? Num local onde já tem empresas grandes que fazem o mesmo negócio. Portanto, é tipo você se jogar no mar com tubarões. O que é que você precisa, o que é que os jovens que querem fundar partidos precisam fazer hoje? Usar, por exemplo, as redes sociais, ter uma ideia, ter uma coerência, e insistindo isso ao longo do tempo, passar a ideia. E não começar como se faz hoje em Angola, muitas vezes quando se funda uma empresa. Muita gente em Angola faz o quê? Ok, primeiro legaliza a empresa, ok, por exemplo, ele quer vender pregos, legaliza primeiro a empresa e nunca vendeu um prego. Eu sempre digo, venda primeiro o prego, quando você reparar que tem prego, já consegue vender prego, então você vai pensar na legalização. Quer dizer, você não precisa de legalizar o partido antes de fundá-lo. Portanto, precisa de pôr um nome, propor um nome, aparecer com uma ideia nova, insistir nessa ideia e ver o nível de aceitação e fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, eu não sei se foi o Jaime que disse ou foi o Mukuta. O que nos falta muitas vezes em Angola é fazer pivô. Quer dizer, a coisa está aí mal, a gente insiste naquilo. Quer dizer, um empreendedor. A insistência no erro. Sim, um empreendedor tem que ver que a minha ideia não está certa, então faço o pivô. Em vez de viver de propaganda. Quando você está vendo que para não funciona, você muda. Mas Frei, por aquilo que também podemos notar, a atividade política ela é muito exigente em termos de recursos financeiros. E, por norma, as pessoas que tomam a iniciativa de criar esses partidos políticos são pessoas, sim, lá um grande poderio financeiro. Não necessariamente. Não é um grande poderio, sem poder financeiro nenhum, porque ele procura poder financeiro na política. A legalização... Não, mas exatamente isso que está a dizer o Jaime. Né? Mas como se é que alguém cria não tem... o partido para ir buscar dinheiro, vai aquilo. Agora, o que eu estou a dizer é assim, você se cria o partido partindo de uma ideia, atenção, eu estou aqui a usar eu sou mentor de startup, estou a usar esse modelo, nós chamamos bootstrapping. Para você começar uma empresa, você não precisa de dinheiro. Mas um partido político precisa, o Frei. Não. Porque o processo da legalização, empresa, a ideia pode existir. Está a dizer para criar um movimento primeiro. É a mesma uma coisa, ideia, você criar uma movimento que empresa, vai um empreendimento, um mexendo, partido. Você não precisa de dinheiro, você precisa de uma ideia. Uma ideia, sim. Primeiro, esse é o primeiro passo. O segundo passo é testar a ideia. Acho que é o que o Chivuco faz. Testa a ideia. Se a ideia, você reparar que a ideia tem mercado, então aí sim você precisa de começar a aparecer, a dar-se a conhecer, isso se diz, a dar-se a conhecer, para ver se alguém investe em ti. O mesmo procedimento deve ser para os partidos, como estava a dizer o Jaime, né? Alguns estão a fundar o partido, a pensar em ser deputado, em ter aquele emprego aí, sem fazer nada. Portanto, o objetivo não é o país, o objetivo não é o povo, o objetivo é o emprego.
Eu digo, se hoje surge um jovem, uma jovem, mulher também, porque eu fico muito admirado, parece que as nossas mulheres aí do país só se tem vocação para a secretaria, não é isso? Mas, Frei, não está a ser machista. Acha que as mulheres angolanas também se interessam pela política? Horácio. Deixa eu explicar. Já vou passar a palavra. Já vai chegar a sua vez. Anália Pereira, onde está? Tem mais Anália Pereira. Aquelas que tinham mesmo. Temos a Bela Malaquia, tem um partido que. Bela Malaquia. Mano, não. Vamos ficar sérios, vamos falar de coisas sérias, Bela Malaquias. Já sabemos que não é sério aquilo. Eu estou a dizer isso, né? Aquela narrativa que o Jaime falou, disse, é o comum, é aquilo que se faz. Se nós queremos alguma diferença, alguém está a criar partido, quer fazer uma diferença, é que tem que se guiar pela ideia. Primeiro tem que ter um objetivo claro. Que nesse momento eu quero propor uma alternativa à ideia do MPLA e da UNITA. É uma coisa gigantesca, difícil, mas aquela ideia pode ter seguidores, mas se você tiver a lutar para ser deputado, logo no, por exemplo, o partido da Bela Malaquias, aquele outro partido o Tito Xingunge, né, que eu chamo abortos do Tribunal Constitucional. Aqueles são abortos do Tribunal Constitucional, porque um partido não se forma assim, ok? Precisa de fazer história, precisa de população. Aqueles foram abortos. E como acabaram, não servem para nada. Mas o Dinho tem um novo projeto que vai remeter. Você já remeteu a Comissão Instaladora? Já remeteu qualquer? Não, é a mesma coisa que eu digo. Mas já você, criou. por exemplo, vai legalizar uma empresa que ainda nunca vendeu um prego, mano. Então, você quer vender pregos, não é isso? Ok? Você nunca vendeu prego, está legalizando uma empresa para venda de pregos. Primeiro vende os pregos, não precisa legalizar ainda. Frei, aqui ficou.